Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso, especialmente alunos das turmas 200, 201 e 202. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. A partir deste vídeo e nas próximas semanas, abordaremos a literatura colonial brasileira. Então, neste conjunto de assuntos da literatura colonial brasileira, estudaremos, dentre outros assuntos, as três escolas literárias que compreendem esse período. Quais são elas? O quinhentismo, do século XVI, que vai até mais ou menos o século XVII. O barroco, do século XVII a meados do século XVIII. E o neoclassicismo, que se dá na segunda metade do século XVIII. Vocês devem estar se perguntando o seguinte, que já estudamos, de alguma forma, essas escolas literárias que eu citei nesse momento. Porém, a abordagem que fizemos foi justamente uma abordagem mais geral, que fizemos no primeiro período letivo. Então, essa abordagem geral, ela pegou essa situação de contextual, das escolas literárias a nível mundial, mais precisamente a nível europeu. Nossa abordagem aqui será mais voltada para a literatura brasileira. Reparem que desde o título do capítulo, nós já vemos que é a literatura que se deu no período colonial, enquanto o Brasil era colônia de Portugal. Certo? Então vamos lá. Para início desse estudo, para a introdução desse estudo, nós leremos inicialmente um texto de um conhecido escritor que nós já até analisamos uma obra dele, que é justamente o Padre Antônio Vieira. Na tela de vocês, que está aí na página 50 do livro didático de vocês, nós temos aí um sermão. Que sermão seria esse? O sermão do bom ladrão. Observem a estruturação desse sermão, deem uma olhada no geral. Ele é composto, a estrutura, inclusive comentamos em uma das análises no primeiro período, é sobre a estruturação do sermão. Ele começa propondo, com uma proposição de qual é o assunto, ele apresenta, depois ele vai apresentando os seus argumentos até chegar ao desfecho. Pois bem, neste sermão em particular, o Padre Antônio Vieira, ele se utiliza de uma técnica que é a técnica do paradoxo. Então ele utiliza-se de uma figura de linguagem que é o paradoxo, que seria basicamente o paradoxo. Ele propõe um raciocínio, que aparenta ser coerente, mas que esconde contradições. Bem, como seria isso? Ao contrário do que ele propõe, é uma contradição aparente que esconde uma verdade. Um absurdo, um contrassenso. Então, essa figura de linguagem, paradoxo, ela é auxiliada por outra figura denominada o oxímoro, que justamente o oxímoro são duas posições contrárias que elas se justapõem. E aí esses dois termos justapostos se contradizem e assim produzem o paradoxo. Parece muito difícil, Mas vamos observar esse primeiro parágrafo aqui, onde temos o paradoxo. Então, observando esse primeiro parágrafo, ao lê-lo, nós vamos verificar que o paradoxo está justamente aqui. Eu não vou ler integralmente para o vídeo não ficar muito longo, Mas o paradoxo está justamente aqui nessas últimas frases, nessas últimas orações.
Ok. Então, assim, depois de toda essa contextualização, que ele fala em Alexandre o Grande, ele cita, ele chega aqui. Assim é, o roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. Então, como o nome já diz, está falando de ladrão, né? Então ele faz um contraponto aí, que o roubar pouco acaba levando ao ladrão uma culpa muito grande, né? Uma culpa, quer dizer, uma culpabilidade. Já o roubar muito, quando é um ladrão importante, vamos dizer assim, um político, vamos colocar assim, é uma grandeza. Então, o roubar com pouco poder faz os piratas, ou seja, os ladrões de baixa ralé, propriamente dito. O ladrão de galinha, quando ele utiliza piratas aqui, mas ele quer fazer referência aos ladrões mais, digamos assim, menos abastados. E já o roubar muito foi os Alexandres. No caso, Alexandre o Grande foi um dos principais conquistadores, né? Na Grécia Antiga, né? Ele foi rei da Macedônia, um grande conquistador, né? Ele fundou um império, né? Um grande império que ia da Grécia até passando pelo Egito e chegando à Ásia Menor. Então foi uma figura, é uma figura histórica bastante conhecida. Pois bem, dando continuidade ao estudo aí do paradoxo, você logo nota que a frase que formula o paradoxo é justamente esta, né? Isso aqui. Pois bem, então, de que forma nós poderíamos pensar que ele estabelece o pensamento do escritor, né? No caso do Padre Antônio Vieira. Então ele, conforme eu já expliquei já anteriormente, ele conduz a discussão, né? Então, quando ele exprime esse paradoxo, ele, de alguma forma, ele expressa uma ironia, né? Justamente uma outra figura de linguagem, né? Então, logicamente que o pensamento do autor não é exatamente este, né? Esse pensamento paradoxal. Mas ele tem que refletir de alguma forma, mesmo sendo uma obra literária, ele tem de refletir de alguma forma o aspecto social, né, da época. E é justamente isso que traz a realidade, tanto a realidade aqui do século 17, 18, como a realidade no século 21, que é o século que vivemos. Uma outra coisa que chama-nos atenção é justamente o fato dele utilizar, vocês já notaram lá pela leitura do Sermão da Sexagésima, ele utiliza o tempo todo expressões em latim, ó. Vocês observaram? Mas não se preocupem, né? A leitura do latim em si, ela é uma leitura literal, como eu posso dizer assim. A pronúncia das palavras, ela não requer grandes dificuldades. Por exemplo, não é não. Grandes est culpa. Cum quis juratus juerit jurantur enis uti essurietem imple anima. Justamente, ele faz transcrições de versículos da Bíblia. No caso aqui, ele cita o Provérbios 6:30, né? Então, e logo imediatamente ele traz a tradução do que ele disse, certo? Justamente porque é uma forma de fazer com que o seu ouvinte ele entenda de que ele está falando, certo? Bem, então, há também de se ressaltar, dentro deste sermão, algumas palavras bem difíceis, né? Esse estudo ele pode ser feito
dentro do vocabulário, que está justamente aí ao lado, na página 51.